Olá a todos. Hoje a gente vai apresentar a experiência 4, a análise de estabilidade em controle digital, lugar das raízes. Vamos lá. Primeiro foi pedido com que montasse o modelo discreto para a função GZ, fornecida logo acima. Aqui a gente simulou no MATLAB com tais funções, definindo nosso numerador, denominador, o tempo, e assim, utilizando o comando C2DM, a gente pôde plotar aqui o nosso numerador em Z e o denominador em Z, fazendo exatamente o que o exercício pede. Aqui em B, ele pediu para colocarmos os valores do numerador e denominador, segue aqui os valores, 0.018 e 0.0175 no numerador, no denominador 1, menos 1.8 e 0.8187. Que na letra C, gerar o LR da malha de controle discreto através dos comandos listados abaixo. Aqui foi utilizado o código do qual o professor tinha fornecido para a gente e logo abaixo está o gráfico que a gente pôde plotar. Percebe-se que há uma intersecção entre os nossos polos aqui, os círculos dos nossos polos, do qual define o limite do nosso KP. Aqui, utilizando o comando kpolos, que ele tinha passado para a gente, foi pedido para ler os valores do ganho e dos polos no gráfico LR do item anterior. Então, a gente tinha que definir o valor de KP. Foi utilizado o código. Então, o ponto selecionado foi o ponto de intersecção que dá em 0.8128 mais 0.5819i. Nosso valor de K vai então de 0 a 10.3218, conforme foi fornecido para a gente utilizando o script. Os polos são 0.8128 mais 0.5819 e 0.8128 menos 0.5819i. Aqui está a imagem de onde houve a intersecção do nosso gráfico. Vamos para baixo. A partir da faixa dos valores obtidos pelo item anterior, escolher dois valores para KP, que estejam dentro da faixa dos dois valores fora. 4 valores, 2 estáveis e 2 instáveis. Sabendo disso, foi utilizado deste código, onde definimos nosso numerador, denominador, o nosso tempo máximo de amostragem, nosso número de amostragem, aqui para conseguir definirmos T como tempo de amostragem aqui de 0 a NA, o nosso KP, e aqui, utilizando a função clop, podemos passar para M, NMDM, plotamos aqui o nosso gráfico em NMDM e NA mais 1, fizemos os stairs, o xlabel para mostrar aqui no nosso gráfico como se fosse os eixos, utilizamos o root para retornar aqui o nosso valor em imaginário e o ABS no valor final. Para KP igual a 3, lembrando que nosso valor vai de 0 a 10 pontos quebrado, então foi definido dois valores estáveis, como 3 e 9. Para 3, o gráfico fica da seguinte forma, estabilizando mais ou menos em t igual a 8. Temos aqui a nossa função gm, da qual surgiu quando plotamos KP igual a 3, então fica essa função. Aqui possuímos os nossos valores de root e aqui o nosso valor de ASN, conforme eu tinha falado anteriormente. Aqui, para KP igual a 9, percebe-se que há também a estabilização do nosso circuito. Entretanto, se você pode ver, aqui ainda possui oscilações, então mais ou menos em 120 é quando estabiliza, então ele ainda está estável. A nossa função foi essa, gm, os nossos valores de roots foi esse e o nosso valor absoluto foi esse. Agora, para os valores instáveis, kp igual a 12, maior que 10 pontos os quebrados, pode ver que ele fica instável quando prorrogamos t para um valor muito alto. Gm dessa função é a seguinte, a nossa função de transferência. O valor dos roots são esse e o nosso valor absoluto. Para kp igual a 20, ele está instável mais ou menos depois de 190. E aqui está a nossa função de transferência para KP igual a 20, o nosso valor de root e nosso ASM. Qual a conclusão sobre a estabilidade de malhas de controle do domínio Z? Como podemos perceber então, se voltarmos aqui no nosso gráfico, onde temos os polos e os
contornos dos polos, podemos perceber que a estabilidade no eixo Z, ela ocorre sempre no máximo da intersecção entre aqui os nossos polos, igual o professor havia comentado em aula. Então, todos os valores aqui fornecidos entre KP da intersecção são valores de quais a estabilidade dos nossos valores das funções. Vamos voltar agora com o objetivo de mudar a transformada do domínio Z para W, utilize as funções Touching. Então, foi aqui, dá um zoom, foi aqui definido o meu NW, o meu DW, NMF e DMF, para os valores do qual a gente já tinha, e com isso foi plotado aqui a nossa função de transferência, GMF, do qual ele pede no exercício, ficando desta forma. Um pouquinho, vamos para baixo. Após isso, foi fornecido para a gente uma função, que é root Hurwitz, se eu pronunciei errado, perdão a pronúncia, do qual ele vai nos informar se a função ela estabiliza ou não estabiliza de acordo com os valores de KP, provando o que a gente fez nos exercícios anteriores com os valores de KP igual a 3, 9, 12 e 20. Então, para KP igual a 3, temos a nossa aqui função de transferência, GMF. Temos aqui, utilizando o nosso código RH, a sua matriz, da qual ele nos mostra, e essa é a parte mais importante. It is a stable system, quer dizer que o sistema é estável. Então, provando o que a gente havia falado anteriormente. Para KP igual a 9, mesma coisa, temos a nossa função, temos a nossa tabela, e novamente provando que o sistema é estável. Agora, para KP igual a 12, passando daquele valor de 10, podemos perceber o seguinte, ele fala it is an unstable system, quer dizer que o sistema não é estável, ele é um sistema instável, como havia falado anteriormente. Então, prova novamente, e para KP, mesma coisa, igual a 20, ele mostra que o sistema é instável. Foi essa a atividade, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e até mais.